E o que são os tipos de dados booleanos, os tipos de dados primitivos booleanos? Porque booleanos são tipos de dados primitivos. Os tipos de dados primitivos booleanos são true e false. Se eu colocar type of true, você vai ver que apareceu booleano. Se eu colocar false, é booleano. Legal, mas vão acontecer ocasiões onde você vai precisar verificar se um valor ele é booleano sem ter explicitamente escrito dentro da variável true ou false. E esses valores, eles têm um nome, false e truth. Temos atualmente 5 tipos de dados que não são valores booleanos, mas que se comportam como valores booleanos falso. Olha o que eu estou falando, valores booleanos falso. Nós temos somente 5. Todos os restos, ou todos os outros, eles são tipos de dados que não são booleanos, mas que se comportam como booleanos, mas que são verdadeiros. Eu sei que é um pouco confuso, mas vamos lá. Eu tenho aqui o type of 0, ele é um number. O type of uma string vazia, ele é uma string. Tem o undefined, ele é um undefined. O null, ele é um objeto. E tem mais um, e tem o not a number. Not a number. Então, são tipos de dados que não são booleanos, pode perceber que eles não são booleanos, mas que você pode fazer uma verificação em cima deles para eles se comportarem como valores booleanos. Nesse caso, todos esses daqui são false. Todos os outros, eles são verdadeiros. Então vamos lá. Se eu vier aqui fazer o seguinte, nós temos no JavaScript, nós temos o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele pega um tipo de dado e transforma num valor booleano ao contrário. Por exemplo, eu mostrei para você que o 0 ele se comporta como valor booleano falso. Se eu colocar o valor de exclamação antes, olha o que acontece, ele muda para true. Se eu colocar o undefined, é a mesma coisa. Se eu colocar o null, é a mesma coisa. Se eu colocar uma string vazia, é a mesma coisa. Se eu colocar not a number, também é a mesma coisa. Mas só que, veja que todos eles são valores booleanos. Eles foram transformados em valores booleanos. Mas o ponto de exclamação ele pega o contrário. Por exemplo, o 0 ele é um valor false. Ele não é um valor booleano, mas se comporta como um valor falso. E ao contrário, o contrário do false é o true. Então ele transformou esse 0 aqui, ele transformou no true, mas eu quero pegar o valor exato dele, o valor booleano exato dele. Então, vou colocar 2 sinais de exclamação. Por exemplo, Alexandre. Pode perceber que ele retornou, Alexandre, ele retornou true, porque essa string aqui, sem estar vazia, ele é um valor considerado um valor booleano verdadeiro. Então, se eu colocar 2 sinais de exclamação antes, ele transforma essa string, que não está vazia, em um valor booleano. E se eu colocar 2 sinais de exclamação no 0, falso. Se eu colocar no undefined, falso. Se eu colocar no null, ele é falso. Então, se você quiser pegar uma variável e automaticamente transformar ela para um valor booleano, por exemplo, se eu colocar aqui let test, teste igual a qualquer coisa aqui dentro. Isso daqui eu posso transformar em um valor booleano. Eu posso vir aqui e colocar 2 sinais de exclamação, teste. Então, isso daqui é um valor booleano true. Se eu quiser, por exemplo, fazer if teste, vai ser console.log teste. O que vai acontecer? Apareceu teste aqui escrito. Por quê? Porque esse teste aqui, ele é um truth. Ele não é um false, ele é um truth. O que é um truth? É um valor que não é booleano, mas se comporta como valor booleano. E se eu vier e colocar, por exemplo, if, vai ser... Vamos ver aqui, eu vou colocar um valor que se comporta como um valor falso, mas que não é um valor booleano falso. Eu vou colocar aqui, vou criar uma variável, vai ficar mais fácil. Let false vai ser igual a 0. Se eu vier e colocar if false e venho e coloco um console.log false, o que vai acontecer? Aqui não apareceu nada, ele não entrou dentro do if.
Vamos vir aqui de novo, if false, não entrou. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui e colocar um sinal de exclamação antes. Por quê? Porque isso daqui agora ele é um valor verdadeiro. Dá um enter e entrou ali no false. Pode perceber que os valores booleanos não são somente a palavra-chave true e false. Tem muita coisa por trás disso. Eu sei que eu ainda não falei sobre as condicionais, por exemplo, ali sobre o if, mas eu só quis mostrar um exemplo para você de como que você trabalha com valores que são considerados falsos, mas que não são valores booleanos falso. No caso, não é um valor booleano false. E valores que não são booleanos, mas que se comportam como valor booleano verdadeiro, no caso, o truth. Então, recapitulando, nós temos o true, nós temos o false, que são valores booleanos de fato, nós temos os tipos false e truth. Os false são o 0, o not a number, ele é uma string vazia, o undefined e o null. Esses daqui são os tipos de dados que não são booleanos, não são de fato falso, mas que se comportam como valores falsos. Todos os outros, se você for verificar, eles são tipos de dados verdadeiros. Por exemplo, eu vou colocar agora um objeto. Eu sei que não falamos ainda sobre objeto, mas se eu colocar aqui dois sinais de exclamação, quando eu coloco dois sinais de exclamação, você sabe que eu pego exatamente o tipo de dado, tipo de dado booleano que esse daqui é. No caso, ele é um valor verdadeiro. Dois sinais de exclamação, ele é verdadeiro. Então, qualquer coisa que não seja o not a number, o 0, o undefined, o null ou uma string vazia, você pode colocar esses dois sinais de exclamação antes que transforma em valor booleano. E você pode colocar dentro do if também, que ele vai ser valor verdadeiro e vai entrar no if. Se você colocar o not a number, 0, undefined, string vazia, enfim, todos aqueles que eu falei para você, colocar dentro do if, ele não vai entrar no if porque eles são valores falsos, considerados valores falsos. Espero que tenha entendido. Valeu!